Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Friozinho maravilhoso hoje no nosso Rio Branco do Acre. E hoje eu tenho uma notícia boa antes de iniciar esse vídeo. Eu fui atrás de comprar um microfone para nossas aulas ficar com um áudio bacana, né? Não achei aqui em Rio Branco, está em falta. E também um preço bastante elevado, pelo que eu pesquisei na internet. E aí eu resolvi pedir um, né? E aí estou aguardando chegar. Vai demorar uns 10 dias aí, mas aí daqui uns dias as aulas vão ficar bem melhores, né? Com relação ao áudio, tá ok? O nosso tema de hoje, nosso assunto é português, né? O nosso conteúdo vai ser processo de formação de palavras, tá? Um tema aí que é pedido aí por vários editais, né? Em vários concursos. Para que a gente possa adentrar nesse assunto, vocês têm que saber dois conceitos, tá? O primeiro conceito é o radical de uma palavra. O que é o radical de uma palavra, tá? O radical, pessoal, são aquelas letras que compõem a palavra que ela não, né? As letras não mudam quando se altera uma palavra, quando uma palavra se forma de outra palavra. Por exemplo, aqui, ó, na palavra carro, né? Carro. Quando eu tenho uma palavra que é derivada dela, por exemplo, ó, carreta, né? O que não mudou nessa palavra? Qual é o radical? O radical é o K, C, o A, R, R. Porque olha só, veja que aqui no carreta já apareceu o E. Então o radical de uma palavra é tudo aquilo que não vai mudar. Um outro exemplo eu não coloquei aqui, casa. Qual é o radical da palavra casa? É o C, o A e o S. Por quê? Porque eu posso falar, por exemplo, casinha. Ó, aí o A já sai e entra o I, né? Então o radical é aquilo que não muda quando a palavra ela sofre uma derivação, tá bom? Vocês têm que saber isso, para que fique mais fácil esse conteúdo na cabeça de vocês. Outro conceito que vocês têm que saber são os afixos. Afixos são pequenas palavras que se juntam ao radical, né? Quando essas palavras se juntam ao radical para formar outra palavra, quando elas se juntam antes do radical, a gente fala que é prefixo, tá? Lembra de pré-concurso? Não é antes do concurso? Prefixo, então, é antes do radical, tá? E os sufixos são aquelas palavras que se formam e esse sufixozinho vem após o radical, tá bom? Preste atenção nisso que a gente vai ouvir falando disso daqui a pouco. Vamos lá. Existem basicamente dois processos de formação de palavras, tá, gente? Existem mais, o hibridismo, existe onomatopeia, só que o que cai bastante em concurso é a derivação e a composição. Sendo que a derivação tem subclassificações e a composição também tem essas subclassificações. E é isso que a gente vai ver agora, tá? Preste atenção, caderno e caneta na mão, vamos lá. O que é a derivação, pessoal? Olha só, existem dois processos, né? A derivação e a composição. A derivação é o processo qual se obtém uma palavra nova que foi derivada a partir de uma que já existia. Lembra quando eu falei lá casa e eu falei casinha? Casinha é uma palavra que derivou de casa, tá? E aí o que a gente vai aprender qual é o processo de formação dessas palavras que se formam a partir de uma que já existe, tá? Então, olha só. Ela se forma de uma primitiva, né? Da primitiva vem a derivada. Mar. Essa é a palavra primitiva. Qual é a palavra derivada? Marítimo, marinheiro, marujo. Todas essas palavras são derivadas de mar. Terra, né? Terra, qual é a palavra primitiva? Terra. Qual é o radical? O T, o E, o R e o R. Aqui é o radical. Porque eu posso falar em terra, terreiro. Veja que o A de terra saiu e entrou o E aqui, ó. E aterrar, né? Então essas palavras se formaram da palavra primitiva terra. Sabendo disso, vamos ver então as subclassificações da derivação. Tipo de derivação, pessoal, nós temos, ó, basicamente são 5. A prefixal, a prefixação. Lembra de alguma coisa de prefixal? Prefixo, né, que a gente acabou de ver? É isso mesmo, pessoal. Quando uma palavra, ela deriva de uma palavra primitiva e ela é acrescida a um prefixo, ou seja, palavrinhas antes do radical, então nós temos que ela se formou por derivação do tipo prefixação. Olha aqui os exemplos, ó. Crer, né? E a gente coloca um prefixo des na frente e formou a palavra descrer.
crer. Ler, a gente coloca um prefixo re na frente, fica reler. Capaz, a gente coloca um prefixo antes do capaz e fica incapaz. Então, essa aqui é o que? Processo de formação, derivação, prefixação, prefixal. Sufixal também a gente acabou de ver, né? É quando uma palavra deriva de uma primitiva e ela é formada por meio de um sufixo, algo que vem depois do radical. Olha aqui o exemplo, ó. Alfabetização, né? Alfabetização, ó. Veja que a palavra que não, o radical, aquilo que nunca muda, é alfabé, até o T, né? Porque eu posso falar alfabeto, alfabetização, alfabetizei. Então, até o T aqui é o nosso radical. Veja que o que ele ganhou não foi algo depois do radical, né? Alfabetização? Sim. Então, ela é formada por derivação sufixal. E também tem, pessoal, a derivação parassíntese ou parassintética. Isso ocorre quando um radical ele ganha simultaneamente um prefixo e um sufixo, tá bom? Ganhou os dois, então ela é parassíntese ou parassintética, esses dois nomes. Repare nos exemplos. Mudou, né? Nós temos aqui uma palavra inicial que ganhou um prefixo e, aqui está o radical mude, e ganhou um sufixo ecer, e aí de mudo derivou para emudecer. Alma, nós temos um prefixo des, nós temos o radical que nunca muda, que é ALM, e nós temos o ganho de um sufixo ado, e aí nós formamos uma nova palavra que é desalmado, ok? Ganhou os dois, parassíntese e parasintética. Aí nós temos a derivação regressiva, tá? Ela ocorre o quê? Quando ela não ganha, né, pessoal? Se ela regrediu, ela perdeu. Derivação regressiva é uma palavra só, ela não ganha, ela perde. Olha os exemplos. Nós temos aqui comprar, né, que é verbo. E aí nós temos uma outra palavra que regrediu. Compra, perdeu o R. Perdeu uma palavra, ela regrediu. Temos também a derivação imprópria, tá? Quando é que ocorre a derivação imprópria? Quando ela nem perde, ela nem ganha, mas ela somente muda sua classe gramatical, tá bom? Então, olha só, um exemplo aqui é quando os adjetivos passam a ser substantivos. Bons, né? Se eu falar assim, bons, bons é o quê? Adjetivo, que está dando uma qualidade boa ou ruim, né? Os adjetivos é que fazem isso, dão qualidades boas ou ruins. Bons, então, isolado é o quê? Adjetivo. Só que, olha só, aqui nós temos um artigo. E a regra da língua portuguesa é que depois de um artigo, nós sempre temos um substantivo. Então, bons não é adjetivo aqui por causa do artigo ou ele está substantivado. Quer outro exemplo? O verbo cantar, né? Verbo no infinitivo terminado em R. Cantar é verbo? Amar é verbo? Sim, mas eu construí uma seguinte oração para vocês aqui, ó. O cantar dos pássaros são belos. Olha só. O cantar. Tem artigo? Tem. Artigo o. Depois de artigo só vem o substantivo, né? Amar é verbo? É. Mas se eu falar assim, ó. O amar é algo que nos ilude. Opa, então esse amar virou o quê? Ele virou um substantivo, tá? Depois de um artigo sempre vem um substantivo. Essa é a regra da língua portuguesa. E aí, pessoal, resumindo então, tá? Na derivação, a gente tem a prefixal quando ganha um prefixo, sufixal quando ganha um sufixo, parassintética quando ganha os dois, imprópria, né? Quando ela muda sua classe gramatical, né? Por exemplo, de um verbo passa a ser um substantivo, e regressiva quando a palavra primitiva ela não ganha nem perde, mas ela ela não ganha, mas ela perde uma letra, por exemplo, tá bom? E aí nós temos a composição, pessoal. Olha só, a gente viu 5 da derivação, a composição só tem 2, tá? Qual é a diferença, professor, de derivação, que a gente acabou de ver, para composição? Derivação, pessoal, não esqueça disso. Você tem uma palavra só, tá? E dessa palavra deriva outras palavras, né? Por ganhos de prefixo, sufixo, os dois, tá bom? E na composição, você precisa ter pelo menos o quê? 2 palavras. Composição não é isso, né? Ó, composto lácteo. Tem leite e mais algumas coisas, né? Então, composição é quando duas palavras, elas se juntam e formam uma outra palavra, tá? E aí nós temos 2 tipos, a justaposição e a aglutinação.
Vou contar uma historinha aqui rapidinho para vocês nunca mais esquecerem isso, tá? Suponhamos que você vai para uma festa, né? E você conheça o amor da sua vida. Por que o amor da sua vida? Porque ele ou ela é uma pessoa muito boa, carismática, que lhe dá tudo, lhe trata bem, lhe dá flores, né? Te promete o céu e a terra. E aí você fica tremendamente apaixonado e você casa com essa pessoa após 2 meses, ou 1 ano, ou 6 meses. Quando você casa, a primeira coisa que essa pessoa faz é te dar uma surra. Pergunto, foi justo o que essa pessoa fez com você? Ela te enganou, não foi? Ela era de um jeito, quando casou ela ficou de outro jeito. Isso não é justo, né, pessoal? Então, olha só, quando duas palavras se unem, tá? Duas palavras se unem e elas não mudam, né? Na fala, quando você faz a leitura, né, foneticamente, e elas não mudam, é porque isso foi justo, tá? Isso foi justo. Então, olha só, olha o exemplo, ó. Passa, tempo. Nós temos duas palavras, o passa e o tempo. Eu vou falar elas separadas. Passa, tempo. Agora eu vou falar elas juntas. Passa, tempo. Mudou na leitura? Não. Então nós temos composição, porque são duas palavras. De que tipo? Justa posição. Casou, lembra? Casou e não mudou. Bom? Quinta-feira. Quinta é uma palavra, feira é outra. Juntou, fica quinta-feira, não mudou, justa posição. Girassol, pessoal, nós temos a palavra gira e nós temos a palavra sol. Se eu juntar, fica girassol. Mudou a leitura? Não mudou. São duas palavras, composição por justa posição. A mesma coisa acontece com couve e for. Na aglutinação, pessoal, como ela está dentro da composição, vão ser duas palavras, só que ao unir essas duas palavras, vai acontecer uma mudança na leitura. Tá? Olha aqui os exemplos para você entender. Ó. Embora. Na verdade, embora, se a gente separar, são 3 palavras. O em, o boa hora. Agora, olha só. Em boa hora é igual a embora? Não, mudou. Isso não é justo, né, pessoal? Então, isso é uma aglutinação. Fidalgo, pessoal, é filho de algo. Tá? Filho de algo. Fidalgo é quando junta, muda totalmente, né, a leitura. Hidroelétrico, né? Hidrelétrica é igual a hidro mais elétrico? Não é, né? Planalto é diferente de plano mais alto, não é? Então, se mudar a leitura, não é justa posição. Mudou, juntou, pessoal, e mudou, não é justo. Então, vai ser uma aglutinação, tá bom? Vamos lá para o final dessa aula, fazendo essas resoluções de questões de provas anteriores. A ponte alternativa cujas palavras são respectivamente formadas por justa posição, respectivamente, ou seja, na mesma ordem. Justa posição, aglutinação e parassíntese. E agora, pessoal? Olha só, justa posição é o quê? Justa posição é uma palavra composta. Então, nós temos que ter duas palavras se juntando. Justa posição sem mudar o sentido, duas palavras mudando o sentido e uma palavra que se forma, né, com um prefixo e um sufixo. Varapau aqui, pessoal, varapau é duas palavras? Sim. Juntou e mudou o sentido? Não. Então é justa posição, tá ok? Vamos para a segunda. Girassol, pessoal, são duas palavras? São. Quando junta, muda o sentido? Não, né? Não mudou, então era para ser justa posição e não aglutinação, então já não serve para a gente. Enfaixar, sim, é para a síntese, né? Ó, que vem de faixa aqui, ó, faixa, né? Ganhou o em, ganhou o em e ganhou o AR, então prefixo fixo para a síntese. Eu vou direto no gabarito, tá? Se alguém tiver dúvida, depois vai nos comentários que eu falo as outras. Pessoal, o gabarito é a letra D, por quê? Vai é uma palavra, vem também. Vai e vem, juntou, é justo? É, não mudou. Ponte agudo, pessoal. Ponte agudo é o quê? É ponta mais agudo. Duas palavras. Ponta mais agudo é igual a ponte agudo? Não é. Se mudou, então é duas palavras, aglutinação. Enfurecer, o radical é F-U-R, né? Que é de fúria. Fúria, né? Então ganhou o em prefixo e ganhou esse sufixo. Então, para síntese é o nosso gabarito. Vamos para 2, para a gente encerrar. O mesmo processo de formação de palavra, feminismo, é observado em. Olha só, se você não souber o processo de formação aqui, você não vai saber, você vai ter que chutar, né? Então vamos analisar. Qual é o radical, pessoal? Primeiro, a gente só tem uma palavra?
só tem uma palavra, né? Então ela é formada por derivação. Se fosse duas palavras, seria composição. Feminismo só é uma palavra, né? Então qual é o radical, aquele que não muda, né? Eu posso falar feminina. Então olha só, até o nis aqui não muda, né? Não muda. Então ela ganhou um sufixo, pessoal. E aí ele quer saber em qual das regras aqui abaixo, né? Qual das palavras aqui abaixo é formada também pelo mesmo processo. Envelhecer aqui, ó, vem de velho, né? Vem de velho. Ganhou o prefixo en, ganhou esse sufixo. Então essa aqui é parassíntese ou parasintética, né? Envergonhado vem de vergonha, né? Ganhou o prefixo en, ganhou o sufixo ados, parasintética ou parassíntese. Desapontado, né, pessoal? Vem aqui de ponta, né? De ponta. Então ganhou o des e ganhou o ado, parassíntese. Cruelmente, pessoal, nós temos o quê? Nós temos o radical cruel e ganhou o sufixo mente. Opa, aqui em feminino também ganhou um sufixo, aqui ganhou um sufixo. Isso mesmo. E aqui nós temos infraestrutura. Infraestrutura, temos duas palavras, infra e estrutura. Composição por justa posição. Gabarito, letra D. É isso aí, compartilhem, comente, né? Fala o que vocês estão achando das nossas aulas. E é isso aí. Nosso áudio vai melhorar, daqui a uns dias as aulas vão ficar top. Um grande abraço para você, de onde você estiver assistindo, de qualquer lugar do Brasil ou do nosso Rio Branco, Acre. Tchau!